Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Eu fico muito feliz nessa noite porque vocês que estão aqui não têm medo de chuva, né? Antes de começar o culto eu estava conversando com a Elislândia ali e estava falando, né? Quando eu fui sair de casa e vi que brilhou o céu assim, eu falei, ixi, hoje vai ter gente que não vai para a igreja. E aí ela falou assim, aqui foi sempre meio assim. Eu falei, não é só aqui não, né? É toda a igreja, onde eu estava lá era assim também, né? Toda a igreja, o tempo parece que vai virar, muda, algumas pessoas já ficam em casa. Mas glória a Deus que você veio, está aqui nessa noite. Glória a Deus que você está assistindo aí na sua casa, seja na quinta-feira mesmo, ou seja em outro dia, né? Vamos aproveitar a presença de Deus e essa é a coisa mais importante. Com chuva, sem chuva, o seu dia tendo sido fácil ou nem tão fácil assim, hoje é sempre um presente de Deus, esse culto, esse momento também. Eu vou ler um salmo que é o Salmo de número 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Eu vou ler só o 24. Diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então esse dia, esse momento, esse culto é um presente de Deus e que a gente saiba, né, ter alegria nesse momento, que a gente saiba aproveitar esse tempo. Eu quero orar com você, que hoje nessa quinta-feira nós vamos fazer o culto igual no domingo, né? Nós vamos cantar as canções primeiro, mas antes vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós nos alegramos no dia de hoje, né? Nesse presente que o Senhor nos dá. Deus, independente do que a gente viveu, independente de como o dia está, né? Se vai chover, se não vai chover, se estamos cansados ou não, esse momento é importante, Deus, e que a gente saiba ter alegria, né? No momento de agora, em tudo quanto a gente viveu no dia de hoje. Ministra as nossas vidas, fala conosco através dos louvores, através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Satisfaz minha alma, e nada mais me satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. E nada mais me satisfaz minha alma, e nada mais me satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus.
para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, glória a Deus, né? Que receba nosso louvor, receba a nossa adoração e nos conduza nesse momento da ministração da sua palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 13. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. O texto que fala do batismo de Jesus. Mateus 3,13, a palavra de Deus nos diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nessa noite eu quero falar sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina e sobre a necessidade, de eu e você termos a capacidade de perceber Deus em todas as coisas. E pensando no nosso dia, eu quero pensar lá no começo do dia, Como é que você começa o seu dia? Como é que você acorda? Que sentimento você tem em relação ao dia que está começando? Eu não sei você, eu sei lá de casa, eu sei de mim. Eu sou difícil de acordar. Eu acordo e me arrastando para começar o dia. Já a Patrícia é diferente. A Patrícia já acorda mais animada, já acorda mais disposta, Eu tenho mais essa disposição na hora de dormir, À noite eu tenho bem mais disposição, eu sou bem mais produtivo. E abrindo um parênteses aqui, o Cláudio Duarte, que às vezes brinca, Como eu dei o meu exemplo da Patrícia, ele fala: tem um que gosta de dormir cedo, e um que gosta de dormir tarde,
Um que gosta mais de doce, outro que gosta mais de salgado, aquele que quer dormir com a luzinha acesa, aquele que gosta de dormir no escuro. Ele fala assim, geralmente esse tipo de pessoa casa um com o outro, né? Então esse é eu e a Patrícia. Mas e você, pensando em como você acorda, né? Você acorda com esse ânimo? Você acorda com essa disposição? Ou é difícil levantar? É difícil sair da cama? E por que eu falo isso? Porque batismo tem muito a ver com esse começo, né? O batismo é algo que está começando na nossa vida, né? É um dia que passou, um dia novo que recomeça. Na nossa vida é algo que a gente deixou para trás, o exemplo aqui do pecado, e uma vida nova que a gente tem a oportunidade de começar em Deus. E pensando no batismo, né? Você se lembra do seu batismo, né? Do dia em que você se batizou? Que sentimento você tinha no início da sua caminhada? Alguma coisa mudou do dia do seu batismo? E eu quero dizer algo que faz toda a diferença, né? Então como é que eu começo o meu dia com esse ânimo? Como é que eu continuo a minha caminhada? Como é que eu sigo a minha vida cristã com aquela mesma lembrança do dia em que eu me batizei? Eu estou deixando o pecado para trás e eu estou buscando viver algo novo em Deus, né? É sempre tendo na nossa memória essa lembrança, é sempre tendo na nossa memória essa esperança. Tem um versículo muito conhecido lá de Lamentações, capítulo 3, verso 21, que fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então a gente precisa ter essa lembrança, a gente precisa ter essa esperança. E um pouquinho depois desse versículo que eu acabei de ler, diz assim, ó: as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então ele fala assim que essa lembrança, essa memória, né, é algo que a gente vive todo dia e a cada manhã. Então todo dia a gente tem que se lembrar, né? Porque toda manhã, todo dia é um presente de Deus, e em cada detalhe, em tudo que a gente faz, né, tem o dedo de Deus, tem a presença de Deus. Então por mais que você às vezes não queira sair da cama, porque o trabalho é difícil, não estou animado para o trabalho, não estou animado para cuidar da família, não estou animado para viver a minha rotina, saiba que Deus vai estar presente na sua rotina, saiba que na sua rotina vai ter o dedo de Deus ali, e a gente acordar com isso em mente, a gente viver a nossa vida dessa maneira, faz toda a diferença. Mas por que é tão difícil a gente pensar assim, né? Por que é tão difícil a gente ter esse desejo de encarar a nossa rotina? Porque infelizmente no nosso coração, a gente tem a vontade de às vezes, né, deixar de fazer algo, de às vezes eliminar algumas coisas, né? Eu queria poder não trabalhar, queria poder, né, não ter que cozinhar todo dia, não ter que cuidar das minhas responsabilidades, cuidar da minha família, porque isso não é uma coisa que é fácil. E é daqui que eu tirei o versículo que eu comecei o culto, né? Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Porque esse dia monótono, cansativo, onde você tem uma rotina para enfrentar, foi um presente de Deus para cada um de nós. E nessa rotina, no seu trabalho, quando você estiver lavando a louça, limpando a casa, consertando alguma coisa, seja lá o que for que você estiver fazendo, Deus está ali e Ele vai te abençoar ali naquele momento. Se a gente chega no final do dia e talvez, né, não tem esse sentimento, não percebeu Deus nesses detalhes, saiba que Deus esteve ali o tempo todo. A gente que deixou de perceber. Uma vez um diretor de cinema, sei lá, em alguma entrevista ele falou o seguinte, ele falou assim que, sabe os filmes que a gente assiste na televisão? Os filmes que a gente assiste na televisão, ele fala assim que é um retrato da nossa vida, mas sem a parte chata, sem a rotina. Por mais que o filme às vezes seja um drama, por mais que às vezes vai aparecer essa rotina, vai aparecer coisa do nosso dia a dia, vai ter ali uma trilha sonora, vai ter algo diferente que não está presente na nossa vida quando esses momentos acontecem. E a gente vive assim, vive com esse sentimento. Eu quero evitar a parte chata, eu quero não ter de viver a minha rotina. E nós temos esse sentimento e nós passamos isso para as outras pessoas. Quer ver que eu vou dar um exemplo para você agora, vai ficar mais fácil você entender? Eu escuto
pais dizerem isso, às vezes até eu acabo pensando nisso. Pais dizem assim: tem muita coisa que eu vivi na minha vida que eu não quero que meu filho viva. Não quero que meu filho, não quero que a minha filha viva, né? Eu quero que ele não tenha que passar pelo que eu passei, eu quero que ele tenha, né, uma experiência diferente, né? Eu quero poupar ele dessa chatice, eu quero poupar ele dessas dificuldades. Só que se não fosse essa parte chata da vida, não fossem as dificuldades que a gente viveu, a gente não seria, né, quem a gente é hoje, a gente não teria a maturidade que a gente tem. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas quando eu lembro da minha infância, a gente era 5 pessoas, né? A mãe, o pai, 3 irmãos, e a criança deixava, vai querer comer o que quer, né? Por mim eu ia fazer um prato de linguiça só de carne, ia comer só uma mistura. Mas eu lembro assim que o pai fazia linguiça, cortava e era contado e dividido, porque se deixasse um ia comer tudo e o outro ia ficar sem. Esse poupar o filho, né? Eu não estou dizendo que a gente precisa ser desrespeitoso, que a gente precisa abusar, né? Ou fazer algo que não deveria. Mas tem coisas na vida que são lições que precisa aprender. Agora eu dei o exemplo da comida, agora é a hora do almoço, né? Tem arroz, tem feijão, tem um monte de coisa. Mas eu não gosto de cebola, não precisa obrigar a comer a cebola. Mas fala, tem arroz, tem feijão, tem tomate, tem mistura. Come de tudo um pouquinho, essa é a hora da comida. Então às vezes a gente deixa de ensinar algumas coisas, quer poupar os nossos filhos, a gente faz isso na nossa vida. Tem coisa na nossa vida que a gente quer tirar, que a gente não quer viver, que achamos que aquilo não é importante. E infelizmente a gente faz isso na nossa vida cristã também. A gente quer viver só algumas partes. A gente se comporta como criança, né? Criança que não quer escovar o dente todo dia, não quer tomar banho, não quer ir para a escola, né? Ela não entende a importância daquilo, não quer fazer. E a gente se pega também agindo dessa maneira, né? No tocante à oração, a orar todo dia, né? Ler a Bíblia todo dia, buscar a Deus, né? A gente não valoriza esses momentos, não dá a devida importância para essa situação e para momentos cotidianos da nossa rotina. E por que eu estou falando tudo isso, né? O que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler do batismo de Jesus? Eu não sei se você sabe ou se já parou para pensar nisso, mas Jesus ele teve uma vida antes do seu ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos. E antes disso, antes de ser batizado, ele viveu 30 anos. 30 anos vivendo essa vida, vivendo essa rotina. Talvez para a gente, né, ele passaria despercebido naquela multidão. Quem que é esse, né? Aí Jesus é o carpinteiro, é o filho da Maria, é o filho do José, né? Alguém que tinha uma vida, talvez aos nossos olhos, simples, monótona. Só que eu não acho que Jesus pensava dessa forma. Eu acho que Jesus tinha um jeito diferente de viver a sua vida, e ele conseguia assim, mesmo sendo carpinteiro, né, sendo filho, eu acho que ele conseguia viver, ainda que todo dia igual, parecido, mas ele conseguia viver com um olhar diferente, ele conseguia encarar a vida, né, vendo cada um desses momentos como uma oportunidade da glória de Deus ser refletida ali naquilo que ele está fazendo. A glória de Deus está sendo refletida enquanto eu estou sendo carpinteiro, enquanto eu estou sendo filho, enquanto eu estou cultivando, né, todos os relacionamentos que eu tenho. E nós precisamos eliminar, né, esse sentimento de querer evitar as coisas chatas, de não querer viver a nossa rotina. Quando eu pensava na mensagem, nessa parte da mensagem especificamente, eu me lembrei de um texto do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4:11, o apóstolo Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo está falando assim que na vida dele ele tinha suas dificuldades, ele tinha sua rotina, tinha coisas que ele não gostava e tinha que fazer, coisas que ele estava vivendo, mas que em tudo isso, né, ele estando feliz ou estando triste, ele tendo dificuldade ou não tendo dificuldade, ele tinha um contentamento em Deus. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vive correndo atrás de algo que aos nossos olhos, né, algo que eu acho que é grande, algo que eu acho que é sobrenatural, eu desprezo a maior parte da minha vida, a maior parte do meu dia, porque a maior parte da sua vida você passa trabalhando, você passa cuidando da sua família, você passa fazendo as coisas simples, né? Eu fico correndo atrás de coisas que eu acho que são grandes e desprezo a maior parte da minha vida. E com isso lá na frente, né, que vida que a gente tem, né? Aonde que a gente chega se eu desprezei a maior parte da minha vida? Então eu vejo que nessa noite Deus quer
também ensinar a gente a ter esse sentimento que teve o apóstolo Paulo, a gente ter essa capacidade de estar contente o tempo todo. E quando eu olho para Jesus, né, eu não creio que Jesus é dessa forma, como eu disse, é aos nossos olhos. Aos nossos olhos ele era mais um na multidão, seria mais um na multidão, um carpinteiro, né, alguém simples, uma vida comum, né? E é interessante notar que quando ele batiza, aos nossos olhos ele não tinha feito nada grande ainda, não tinha feito nada extraordinário, mas a voz de Deus vem na direção dele, né? Deus olha para ele e diz assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, tanto antes, né, no que ele viveu, nas coisas simples da vida, quanto depois, eu acho que saber que ele era amado de Deus, né, saber que cada dia era um presente de Deus para ele, fez toda a diferença na vida de Jesus. Eu não sei como que está seu coração nessa noite, eu fiz você pensar sobre a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e percebe que não está vivendo a sua rotina da forma como deveria. Você está desprezando a maior parte da sua vida. E eu não falei aqui, mas saiba que todo mundo pode pensar na pessoa que você mais admira, na pessoa que você acha que faz coisas grandiosas, maravilhosas, coisas que você gostaria de viver. Saiba que essa pessoa, ela também tem os seus momentos de simplicidade, né? Ela escova o dente todo dia, ela toma banho todo dia, ela cuida da família, ela faz coisas simples também. Então a gente se engana achando que a vida não tem isso, que a vida não tem essas partes. E quando eu olho para esse texto onde Deus está dizendo, né, para esse Jesus aqui aos nossos olhos, né, é uma pessoa simples e comum, Deus está dizendo que ele era seu filho amado, eu olho para as nossas vidas hoje, independente de como a gente esteja vivendo, de como estamos encarando e lidando com a nossa vida, né, se a gente está acertando ou não, se eu estou conseguindo ver cada dia como presente de Deus ou não, Deus olha para nós, independente disso, ele diz para cada um de nós: ei filho, ei filha, né? Você é meu filho, minha filha, amado, amada. E que esse olhar de Deus para cada um de nós, né, nessa noite, que essa palavra de Deus seja suficiente para nos constranger e viver a vida nos seus detalhes mais simples, de forma diferente. Para mim demorou um pouco para eu começar a entender isso. Mas eu lembro que esse é um livro que eu comprei, eu estou lendo, chama-se Liturgia do Ordinário. E quando eu comecei a pensar sobre isso, foi uma pregação que eu ouvi. Eu lembro que o pastor falava assim: sabe como que é você viver esse dia, você começar e terminar ele de uma forma diferente? Ele falava assim: sabe o que é você lavar uma louça para a glória de Deus, né? Você fazer a barba para a glória de Deus, você ir trabalhar para a glória de Deus em tudo que você fizer no seu dia, né? Desde aquilo que você julga pequeno até as coisas que você julga maiores, em tudo você fazer isso para a glória de Deus. E só depois que eu fui entender, e a chave está lá no Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Quando eu começo o meu dia, quando eu vivo a minha vida, né, vendo cada dia como um presente de Deus. E eu sabendo que não importa onde eu estiver, né, se é lá no meu trabalho que eu vou todo dia, se for limpando um banheiro, fazendo uma coisa mais cotidiana, eu saber que aquilo faz parte do todo, faz parte daquele dia que é um presente de Deus, né? Então que nós tenhamos essa capacidade de começar cada dia dessa forma, né? Que ao você acordar amanhã pela manhã, você não se esqueça, você se lembre, esse dia é um presente de Deus. Não importa o que eu fizer hoje, né? Se eu gostar ou não, se for fácil ou não, né? Que em tudo, né, do começo ao fim do dia eu consiga chegar lá no fim e ter com todo o meu dia glorificado a Deus em tudo quanto eu fiz. Que a gente saiba aproveitar, né, as 24 horas que a gente tem e que a gente não despreze nenhum momento do nosso dia, porque cada uma dessas coisas é importante, né? Como a criança que não sabe, não tem noção de que precisa escovar o dente todo dia, tomar banho para a escola, né? Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer e acaba desprezando. Então que a gente não despreze essas coisas, que a gente não despreze o nosso dia e que a gente saiba mesmo perceber Deus em tudo e ver esse todo como um presente de Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero que vocês coloquem, né, as suas vidas diante de Deus. E eu não sei sobre o que você refletiu, sobre como você tem, né, encarado a sua vida, vivido o seu dia, né? Se tem algum momento ali que talvez você despreze, que você não gostaria de viver, esteja no seu trabalho, esteja na sua família. Eu sempre digo que nós podemos ser muito sinceros diante de Deus. Esse é o momento que você pode orar e dizer: Pai, eu estou com dificuldade
em ver o meu dia, especificamente esse momento, como um presente do Senhor. Eu estou tendo dificuldade em glorificar ao Senhor nesse momento. Me ajude e me ensine, né, a glorificar o Senhor nesse momento e em todas as coisas que acontecem durante o meu dia. Vai conversando aí com Deus, vai abrindo seu coração para Ele. Nós glorificamos, Pai, o Senhor, Deus. Esse é um momento de oração, momento que você tem a oportunidade de conversar um pouco mais com Deus, na sua casa, na casa do seu Pai. Aproveite esse momento em oração. Aleluia, Senhor. Senhor, nós sabemos e agradecemos a Ti, Deus, porque tudo é um presente Seu e o Senhor está em todas as coisas. Nós queremos pedir ao Senhor perdão, pois nessa noite nós percebemos que nem sempre a gente tem tido a capacidade de perceber o Senhor em tudo, né? E de desfrutar de momentos simples, né, e pequenos na Tua presença, Deus. Às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente tem o desejo, né, de viver a próxima tarefa, de viver o próximo momento. Nos ensina, Deus, a viver esse contentamento que viveu o apóstolo Paulo, Deus. É normal às vezes a gente ficar triste, é normal a gente se sentir cansado, mas é possível, Deus, de acordo com a Sua palavra, em todos os momentos a gente estar contente e ver tudo como um presente do Senhor, como uma oportunidade da gente aprender algo, como uma oportunidade da gente te glorificar e de fazer a diferença naquele momento. E nós não temos dúvida, Pai, embora pouco tenha na Tua palavra sobre os 30 anos que Jesus viveu antes do seu batismo, nós sabemos que Ele fez a diferença e que fez tudo para a honra e glória do Seu nome. E todas essas coisas, por mais pequenas que elas fossem, Deus, contribuíram, né, para Ele ser quem era, Deus, para Ele fazer tudo quanto Ele fez. Deus, ensina-nos a assim também vivermos, Deus. Conserva no nosso coração, na nossa memória, Deus, tudo aquilo que a gente já viveu até aqui diante da Sua presença, né? Aquele sentimento que tínhamos lá atrás, quando a gente conheceu, quando começou a caminhar na Sua direção, Deus, o nosso batismo, os compromissos que a gente firmou diante de Ti, Deus, que a gente conserve mesmo essa lembrança, que a gente traga ela, Deus, assim que cada dia começar, Deus, para que a gente viva de forma diferente, Deus, sabendo aproveitar e valorizar todas as coisas. Cuida do Teu povo, das pessoas que aqui estão, as pessoas que estão nos assistindo. Continua a ministrar a vida, continua a ministrar os corações, e que a gente, né, todos nós temos a capacidade de parar, de ouvir a Sua voz e de querer mesmo entender e aprender como eu posso glorificar a Deus nesse momento, vivendo essa parte da minha vida, quando essas situações vierem. Deus, continua a falar conosco. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e te motive, né, a amanhã começar o seu dia de uma forma
diferente. Comece vendo o dia de amanhã como um presente de Deus. Eu quero orar também pelas pessoas que estão aqui e querem entregar o dízimo, oferta, por alguém que talvez já fez isso no decorrer da semana. Então eu quero orar por isso. E quero orar também por esse culto, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado conosco. Eu te agradeço pela vida dos irmãos e das irmãs que têm tido esse princípio, que têm tido esse desejo, Deus. Irmãos que fizeram ao longo da semana, talvez, entregando um dízimo, uma oferta, trazendo, Deus, uma oferta de alimento, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor consagre, que o Senhor nos dê sabedoria como igreja, Deus, para continuar administrando, caminhando nessa direção, investindo mesmo na missão. Deus, fortalece-nos, consagra, Pai. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Se você tiver o desejo, você pode se dirigir aqui à frente e entregar seu dízimo ou sua oferta. Eu pedi ao Ministério do Louvor para a gente cantar, mais uma canção, e que você aproveite esse momento, que você cante, que você esteja mesmo em espírito de oração. Esse culto de quinta-feira é um culto de oração e a gente acaba não orando tanto assim. Então, o que você estiver sentindo, que Deus colocar no seu coração, se o seu desejo é cantar, se o seu desejo é orar por alguma outra coisa, aproveite esse momento, nessa última canção, e logo em seguida estaremos encerrando esse tempo na presença de Deus.
glória a Deus, que a gente tenha mesmo essa satisfação no Senhor. Se coloque de pé, eu quero fazer uma última oração com você, encerrando esse culto, entregando esse momento na presença de Deus. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse momento, Deus, muito obrigado pelo Teu amor, Deus, que Teu amor seja suficiente em nossas vidas, que Ele nos satisfaça e que Ele nos motive mesmo a ser melhores, Deus, e a viver cada momento da nossa vida para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que o Senhor continue a nos sustentar, que o Senhor continue a nos fortalecer, Deus, nos ensinando dia a dia como a gente proceder e como a gente caminhar, Deus, e que a soma de todos esses dias, Pai, nos leve a sermos pessoas melhores em Ti e na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, pelos louvores, pela oportunidade que tivemos de Te cultuar na companhia das pessoas que estiveram presentes, na companhia das pessoas que nos assistiram. Deus, continua a nos ministrar, continua a nos fortalecer como igreja. Assim desejamos e ao Senhor oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você vá em paz debaixo do cuidado dele.